Hello! Você já teve a experiência de participar de um moussing? Essa palavra vem do árabe, mas também tem em inglês. Em inglês a gente chama de monsoon. Conhece? Ainda não? Eu vou te dizer que a gente tem um monsoon bastante acentuado em certas regiões do Brasil. A gente passa por isso, mas nós não damos esse nome específico. Aqui nos Estados Unidos, eles fazem treinamentos, equipes de bombeiro vão a locais onde tem muito comércio ou muita residência, que já tenha, né, um histórico de problemas no monsoon, e dão treinamento para as pessoas, fazem fiscalização, vistoria dos locais para preparar toda a população para o monsoon, que acontece todos os anos. E o que é o monsoon? Antes de eu explicar, eu já vou pedir para vocês. Deixa um like no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Se está no YouTube, aproveita e clica no sininho para ser notificado toda semana quando eu estiver lançando um vídeo novo. E aproveita também, já que você está fazendo esse favor para você mesmo e para mim, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que todos tenham a chance de conhecer um pouco mais de vocabulário em inglês, de gramática em inglês e de cultura da língua inglesa. Meu nome é Vânia, eu sou professora de inglês e eu estou aqui em Phoenix para explicar as curiosidades da cultura americana. Mas então vamos voltar ao monsoon. O monsoon, ou moussing em árabe, é essa virada de vento que causa um choque de temperaturas muito grandes entre a temperatura da Terra e a temperatura do oceano. Esse choque provoca ventos muito fortes que vão trazer chuvas bastante fortes ou tempestades de poeira, como acontece aqui em Phoenix. E enquanto eu estou falando com vocês, eu vou deixar aí mostrando várias imagens desse terror que acontece, que essa névoa que cobre a cidade inteira de poeira mesmo, de areia. Parece que você está no meio do... Parece não, você está realmente, né, no meio do deserto, mas parece aqueles filmes com aquelas rajadas de vento, de areia, aquela coisa que ninguém consegue enxergar nada. É isso que acontece aqui. Então, os alarmes todos dos nossos celulares vão tocar avisando quando o monsoon está muito próximo de nós. E as pessoas já têm que ter as casas preparadas para isso. Como podem acontecer ventos muito fortes, diversas vezes eles pedem, aqui em Phoenix eles colocam as 20 regiões em que mais acontecem problemas. E são problemas que, por exemplo, esses ventos destroem telhados inteiros, o telhado vem abaixo, leva toda a parte elétrica e aí, né, incendeia o local, então os bombeiros têm que ir atrás. Árvores que caem, objetos de grande porte que voam e, sei lá, vão atingir carros, às vezes casas. Eles pedem para que ninguém, hipótese alguma, esteja na rua, porque você pode ser atingido por um objeto desses, ou se de repente alguém meio doido está dirigindo, não está conseguindo ver nada, vai atropelar e matar alguém. Então, surgiu uma monsoon, é para todo mundo ir para algum local, ou se não dá, para o carro onde você estiver e não se mova, fique lá quietinho dentro do carro. Se você estiver dentro de um comércio ou estiver na rua, vá para dentro de um comércio e fique lá. Eles vão fechar as portas, esperar o monsoon passar, né, essa tempestade de areia ou de água de grandes proporções passar, e aí sim você pode ir para a rua. Aqui em Phoenix é muito seco, nós estamos no meio do deserto, então quando chove demais, né, tem um nível muito grande de água, os reservatórios que são criados ao redor da cidade toda não dão conta de conter toda essa água. E aí há um vazamento, transborda, tem enchente e vira aquele caos. Não, é rapidamente absorvido, né? Mas pelo tempo que isso acontece, mesmo que sejam 5, 10 minutos, isso pode levar carros e pode levar vidas. Então é muito importante que as pessoas que sabem que estão nas áreas de risco procurem outros locais, ou se vão ficar lá, que protejam muito. Os telhados têm que estar muito bem limpos, porque muitos telhados aqui, eles são retos, eles não têm inclinação. E aí é mais difícil para a água jorrar. Às vezes a água fica toda parada ali, se não tiver uma boa tubulação limpa, né, calhas limpas para que essa água desça
esse telhado vai começar a ficar pesado demais, vai ceder, pode matar pessoas, e se não tiver ninguém lá, pode, no mínimo, aí, além dos estragos que vai causar por causa de tudo que você vai perder, que está dentro da casa ou do estabelecimento comercial, é uma grande chance também desse local incendiar, e aí bombeiros vão ter que ir para lá. Então eles pedem, por favor, e ficam instruindo, tem cursos nas escolas, nas igrejas, palestras em um monte de locais, na televisão, na internet está cheio, explicando tudo o que você pode fazer. Eles imploram para que as pessoas se preparem com antecedência, porque quando dá o alerta de monsoon, você tem às vezes 5, 10 minutos, meia hora no máximo, e o negócio está te atingindo. E aí não dá tempo para você preparar tudo que é necessário para que a sua casa ou seu comércio fique protegido. Então você precisa fazer tudo com antecedência. E o monsoon acontece só nos Estados Unidos? Não, como eu falei, também no Brasil. É a estação onde a gente tem muitas chuvas, em que chove granizo, inclusive. Tem gente que fala granito, não chove granito não chove granito, chove granizo. E aí pode ser de pedras menores, pedras maiores, podem causar danos sérios para comércio, para pessoas. A gente sempre diz no Brasil, né, está chovendo pedra, meus pais sempre diziam, entra, fica aqui dentro de casa. Ah, mas tá bonito ver. Se uma cai na tua cabeça, vai te machucar, então fica dentro de casa. Então a gente ficava bonitinho dentro de casa. No Brasil, nos Estados Unidos, isso provoca diversos problemas. Porém, também é muito necessário para regiões mais secas, para receber bastante água, porque nesse período a gente recebe bastante chuva, e aí sim muitas plantações só sobrevivem por causa disso. Um exemplo clássico disso é a Índia. A Índia, regiões da Índia só sobrevivem naquele ano, né, num determinado ano, com a incidência de um monsoon bastante acentuado. Quanto mais chuvas tiver, quanto mais água cair, mais probabilidade que eles têm para as plantações crescerem, né, serem resistentes e crescerem e gerarem alimento para toda a população. Então, na Índia, ele é muito, né, o monsoon é muito esperado, é muito bem quisto, apesar de que eles sabem que existe aí os seus perigos. Como lá o sistema deles de construção é diferente, não há tantos prédios como existe, né, nos Estados Unidos, o tipo de procedimento para garantir a segurança deles é um pouquinho diferente. O que eu vou estar mostrando é um pouco do que acontece aqui nos Estados Unidos, o que a gente precisa fazer aqui. Então primeiro lugar, dependendo da área, principalmente se você está numa área em que já é conhecida de maior risco e que as empresas seguradoras das casas estabeleceram quais são as 20 regiões de maior risco aqui de Phoenix, você precisa proteger portas e janelas. Porta, tudo bem, né? Já tem a parte de madeira. Mas aqui as janelas dos Estados Unidos não tem nenhum tipo de proteção. Não tem uma lâmina de metal ou de madeira e depois a de vidro. É só a de vidro. Então, se tem muito vento, esse vidro pode explodir, machucar as pessoas que estão dentro de casa, além de deixar com que toda a água ou toda a poeira entre na tua casa. Então, muitas vezes, em muitas regiões, você vai ver, inclusive em filmes, você vê isso, quando está chegando o monsoon, o que eles fazem? Eles pregam um monte de madeira nas janelas para encobrir esse vidro. Então, muita gente aqui dos Estados Unidos que tem porão, vai para o porão. Porque durante a estação do monsoon, que começou no dia 15 de junho, acontecem também tornados. E aí não há possibilidade de uma pessoa ficar na casa porque sabe que o tornado pode levar a tua casa toda embora. Então, o único local que eles têm se eles tiverem um porão muito reforçado, feito especificamente para aguentar tornados, eles vão levar a família lá para baixo. E aí, lá embaixo, eles vão ter água, comida, rádio de pilha, porque é muito comum perder energia por dias, às vezes até uma semana ficar uma região sem energia. Então eles precisam de um rádio a pilha para saber o que está acontecendo, para ouvir as notícias. E se você não tem um porão na tua casa, ou se o teu porão não é muito seguro e você sabe que no evento de um tornado você vai o porão junto para o céu. Nesse caso, eles têm alguns abrigos, né, os shelters, alguns abrigos que recebem bastante pessoas. Geralmente, igrejas têm isso, ou alguns setores, né, algumas cidades constroem esses abrigos comunitários num determinado local e de tempo em tempo eles vão lá e vão colocando bastante água,
comida que dê para... Não comida que precise o tempo inteiro de fogão, essas coisas. Eles têm um tipo de comida chamado MRE. MRE. Meal Ready to Eat. Então é uma refeição pronta para comer, você não precisa esquentar, você só abre o envelope e come. Isso é usado pelo exército americano quando eles são recolocados, né, ao redor do mundo aí para proteger determinadas áreas. Eles têm esses envelopes de comida que eles levam com eles e tem de tudo, gente. Tem desde carne assada, pêssego em calda, tortinha, crackers, tudo que você imaginar ali que eles possam fazer, vão fazer. O Steve sente saudade, de vez em quando ele come esse tipo de coisa, compra e come aqui em casa, porque você encontra inclusive no supermercado para vender. Muita gente compra essas coisas e estoca por anos. Por que por anos? Porque essas comidas têm validade de 50 anos, muitas delas. Então você imagina o tanto de conservante que tem ali dentro. Mas aí, entre uma situação que você não tem comida nenhuma, você vai passar fome e morrer, ou comer aquilo lá que tem um monte de química que vai te matar, mas mais devagar, você acaba apelando para o MRE e vai se sustentar com ele por algum tempo. E se você tá sem comida, sem nada, você é obrigado a ir correndo no supermercado de último momento. E aí você corre o risco de não ter nada para você comprar, porque todo mundo já levou o que é mais básico, que são as coisas já preparadas, né, ensacadinhas, que você não precisa cozinhar, porque você não vai ter energia elétrica e não vai ter gás ali provavelmente disponível. Algumas pessoas até têm um botijãozinho de gás, mas como também é meio perigoso, eles preferem não ter, é só a coisa já pronta para comer. Aí você chega no supermercado, todo mundo que deixou para a última hora tem a mesma ideia, vai para lá e você corre o risco de não ter. Então o americano já compra sempre em quantidades grandes e estoca em casa. Às vezes um tornado pode acontecer, mas não exatamente onde você está. Pode passar 2 ruas da onde você está. Mas mesmo assim é melhor você se prevenir do que remediar, porque nesse caso remediar não vai ter solução, é praticamente morte certa. Então aqui eles entendem que a prevenção é o melhor negócio, vão fazer isso, vão gastar dinheiro com isso. Praticamente todo mundo tem seguro de casa aqui porque sabe que essas coisas podem acontecer. E aí o único jeito deles reconstruírem tudo é se eles tiverem um bom seguro, porque a coisa fica cara. Você imagina, você constrói uma casa de $500 mil e essa casa vai para o chão? Aqui, por exemplo, a casa da minha cunhada custa em média 250, 280 mil dólares. É uma casa pequena, só ela e o marido, os 2 de idade. Eles escolheram uma casa menor para que não fosse tão difícil para eles cuidarem. Mas mesmo assim, né, é uma vida toda que eles economizaram para ter essa casa e aí tudo pode desaparecer em 5 minutos de uma super tempestade. No caso do teto cair e acontecer um incêndio, essa casa vai ser inutilizada, porque eles dizem que o nível de toxicidade do local que pegou fogo é muito grande, é muito perigoso, e aí eles põem a casa abaixo e constroem uma casa nova. Como é que eu sei disso? Porque há 2 anos atrás, no dia 31 de janeiro, a casa de uma das minhas cunhadas aqui dos Estados Unidos pegou fogo. Diz que em menos de 15 minutos a casa tinha queimado até o chão. Nesse tempo eles já tinham chamado corpo de bombeiros, polícia, já estava todo mundo ali em volta para conter, para que o fogo não fosse para as outras casas. Só que a temperatura é alta demais, então eles têm que tirar todos os residentes das casas ao redor. Fica todo mundo na rua, aquela coisa maravilhosa. Tava um frio do caramba, porque era inverno, e todo mundo de pijama do lado de fora, vendo a casa pegar fogo e torcendo para que o fogo não se alastrasse para as casas vizinhas. Nesse meio tempo, chegou o pessoal da Cruz Vermelha e transportou o pessoal da casa incendiada para um hotel. A Cruz Vermelha auxilia muito, né? Tendo seguro ou não, eles auxiliam muito as pessoas que estão vítimas de alguma coisa. Então levou a família para passar a noite num local deles e lá eles tinham kits, tudo muito organizado. Tinham kits com toalha, com pasta de dente, escova de dente, um pente, sabonete, um shampoo. Tinha lá umas camisetas para eles poderem utilizar também para poder passar a noite. Então a primeira noite foi ali. No dia seguinte, a hora que eles levantaram, a coordenadora da Cruz Vermelha já estava falando, porque ela tinha perguntado para minha cunhada qual era a empresa de seguro. Essa pessoa já entrou em contato com a seguradora, fez tudo que era necessário, a seguradora foi buscar, né, mandou um veículo buscar a família, levar para um condomínio, e aí eles ficaram por 15 dias e depois teve renovação para mais uns 15 dias. Depois disso aí
foi por conta da família, né? Depois de 30 dias foi por conta da família. Mas enquanto eles estavam ali, foi também dado para eles um tanto em dinheiro para que eles pudessem comprar, ir para o supermercado, comprar comida, água, essas coisas para se manter durante o tempo que eles estavam nesse outro apartamento, comprar algumas roupas, porque eles saíram com a roupa do corpo, eles não tinham nada, perderam tudo. Tudo, todas as lembranças, tudo foi embora. E aí, depois disso, a casa foi reconstruída muito rapidamente, a casa tá linda agora, né? Depois de tudo que passaram, a recompensa veio de entrar nessa casa onde tudo é novo, tudo é bonito, ainda receberam, né, uma quantia, não lembro se foi $7.000, para comprar alguns móveis para casa novamente, e algumas roupas, e aí a família recomeça só sabendo que as lembranças que eles tinham, por exemplo, roupinha dos filhos dela, de quando eram pequenininhos, foi embora, fotografias, perdeu tudo também. Bem, espero que vocês tenham gostado do que eu expliquei hoje, um pouco de cultura dos Estados Unidos. Vai deixando um like no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. E eu vejo vocês na próxima semana. Ah, não esquece de compartilhar, tá bom? Bye!